No capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, a Bíblia nos apresenta Jesus como o bom pastor. Foi ele quem disse: "Eu sou o bom pastor". Uma metáfora gloriosa pela qual se utilizou Jesus para expressar o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho para com as suas ovelhas. Assim como o pastor no físico está constantemente observando, olhando para as suas ovelhas, pois esta é a sua principal missão, e ele não se descuida, mas vela pelo bem-estar das suas ovelhas, fica atento aos lobos, aos predadores, para que nenhum animal faça mal às suas ovelhas. Assim é o Senhor conosco. Jesus é o nosso bom pastor. Como pastor, portanto, ele primeiro se relaciona com as suas ovelhas. Segundo, ele protege as suas ovelhas. Terceiro, ele dirige à frente das suas ovelhas. Quarto, ele livra as suas ovelhas. A fonte da verdadeira vida está ligada ao pastor Jesus Cristo. Por termos o pastor, temos a vida abundante. Você está entendendo? É impossível ter a vida abundante aquém do pastor, aquém de Jesus. É com ele que nós realmente temos uma vida abundante, porque ele é o nosso pastor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já encontrou o pastor Jesus Cristo? O bom pastor, o sumo pastor? Nos versículos 8 ao 10 de João, capítulo 10, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores. Muitos acreditam que esse texto ele fala com relação ao diabo, aos demônios, principalmente ao diabo, quando diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O diabo é o ladrão. Mas à luz do contexto direto deste texto, nós aprendemos que Jesus está se referindo não ao diabo, mas sim aos líderes religiosos. Jesus meio que rasga a ética e chama logo de ladrão e salteador. Lógico que tem pastor de verdade, tem pastor genuíno, cada vez mais raros, cada vez mais escassos, um ponto a considerar, mas também tem ladrão, também tem salteador, também tem aquele que se disfarça e se passa como um pastor, mas não tem a identidade, a característica própria que nós encontramos em Cristo, que vamos ver a partir de agora, o contraste do verdadeiro para o falso, à luz do exemplo de Jesus. Então, o ladrão, o mercenário que Jesus aqui mostrou, o que não é pastor de verdade, ele faz três coisas: ele rouba, ele mata, ele destrói. Aí Jesus, no contraste, diz: porém, é diferente o negócio agora. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus menciona a imagem do bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Na Bíblia Sagrada nós encontramos que não há demonstração maior de amor do que dar a sua vida em favor do outro. E isto foi exatamente o que Jesus, o bom pastor, fez pelas suas ovelhas. Para salvá-las, ele abriu mão de si mesmo, se esquecendo de si mesmo. Isto mostra uma característica essencial do pastor. Todos nós devemos tomar a Cristo, o bom pastor,
o supremo pastor, o sumo pastor, como referência, como exemplo para as nossas vidas. O pastor genuíno, ele se preocupa com as suas ovelhas. Ele se doa pelas suas ovelhas. Ele permite-se gastar pelas suas ovelhas. Essa turma aí que não se preocupa, que não tem compromisso, não visita ninguém, não ajuda ninguém, não aconselha ninguém, não tem tempo para ninguém, mas vai 1 ou 2 vezes por semana na igreja e quando vai ainda atrasado para pegar dinheiro. Essa turma se enquadra mais no mercenário e no ladrão do que no exemplo de bom pastor. Louvamos a Deus pelos verdadeiros pastores que Deus deu à sua igreja. Homens abnegados que se preocupam com o bem-estar do rebanho de Cristo. Como verdadeiros servos, como verdadeiros mordomos, trabalham incansavelmente pelo bem da obra do corpo de Cristo. Louvamos a Deus pela vida destes. Glorifiquemos a Deus pela vida destes. Se você possui um pastor nestes moldes, saiba que, embora este pastor não tenha um grande nome, não tenha uma grande influência, ele está verdadeiramente seguindo o exemplo do sumo pastor, o exemplo de Jesus Cristo. Outro ponto interessante sobre este bom pastor, ele disse que ele conhece as suas ovelhas. Até porque não é um pastor distante, né? É um pastor que está perto. É um pastor que tem cheiro de ovelha. Ele conhece as suas. E ele afirmou que as suas ovelhas também conhecem a sua voz. Jesus diz em João capítulo 10 que as suas ovelhas até ouvem a voz dos ladrões, dos salteadores que vieram antes dele. Ouvem no sentido de escutar, mas por eles elas não são enganadas. A ovelha verdadeira de Cristo, ela não se engana. Ela tem o discernimento espiritual. Ela sabe o que é a voz do pastor, ela sabe o que é a voz de Jesus, e ela sabe o que é a voz do ladrão e do mercenário. O falso, o lobo, o cão guloso, como nós temos nas páginas da Bíblia, ele pode até parecer bonitinho, pode até falar bonitinho, pode até vestir bonitinho, colocar uma roupa de cordeirinho, uma máscara de ovelhinha, mas a ovelha de Cristo, do rebanho de Cristo, ela não se engana, porque ela conhece a voz do seu pastor. Quem conhece bem a voz do pastor Jesus não será enganado pela voz dos lobos. E tem lobo a dar com pau hoje em dia, irmãos. Chuta uma moita, sai uns 3, 4 lobos. Se a ovelha não conhecer bem a voz do seu Senhor, certamente vai ser enganada pelos tais. Mas é por isso que nós estamos aprendendo aqui na EBD, justamente para que nós não venhamos a ser enganados. Jesus também disse, como pastor, que ninguém pode arrancar as suas ovelhas da sua mão. Isso aqui não alegra o teu coração? O meu já está transbordando de alegria, porque isso fala exatamente do zelo que ele tem, do cuidado, da proteção que ele fornece aos seus servos. Ninguém tira da minha mão. Pode tirar de muitos lugares, pode tirar de muitos clubinhos, pode tirar de muitas rodinhas, pode tirar de muitas oportunidades, mas não pode tirar da mão de Jesus. Aleluia! Desta forma, meus irmãos, Jesus, ele é como o pastor, a fonte de amor, de cuidado, de proteção, pois é ele que nos fornece tudo de que precisamos para viver uma vida abundante. O seu zelo pastoral é o que nos permite
viver nesta dimensão.